A mobilização de um grupo que fez com que essa situação mudasse. Ela mudou, né? Então, a gente queria exatamente mostrar essa mudança, mostrar a importância do movimento, da mobilização. Então, eu passo a palavra para a Ana Paula. Ana Paula, muito obrigada pela disponibilidade. Né? Antes que eu convidasse, ela já se ofereceu para vir. Eu acho que a universidade realmente nos proporciona, né? Esses espaços de conversa, de debate e nos aproximarmos do trabalho que é feito por esses grupos. Então, eu acho que está funcionando o microfone. Vamos sempre falar no microfone para que a Severina possa gravar, ele sempre insiste em acesso. Professora Marli Pitarelli, de Serviço Social, seja muito bem-vinda. Que bom. Eu li com os meus alunos. Ah, que maravilha, seja muito bem-vinda. Amora, e outras coisas. Então, obrigada. Palavra, Ana. Bom dia, vocês conseguem me ouvir? Está funcionando? Não. O microfone? Está desligado? Agora foi? Não. Não? Agora está aceso. Agora sim. Primeiramente, a gente gostaria de agradecer a oportunidade de apresentar um pouco do nosso trabalho, falar um pouco da migração afegã no Brasil. A convite da professora Lúcia, né, nós agradecemos essa oportunidade da PUC, no setor de Ciências Sociais, de abrir esse debate, essa mesa aqui para que a gente possa apresentar um pouco da situação das mulheres afegãs. Nós somos representantes, então, de uma ONG que se iniciou junto com os afegãos no Brasil, né? Existe toda uma situação, para quem não está a par ou que está conhecendo agora, né? Nós tivemos aí durante um largo período, desde final de 2022, uma situação no aeroporto de Guarulhos, e foi assim que muitos de nós acabaram se conhecendo, né? Eu era voluntária junto a outros brasileiros que faziam parte da acolhida ali no Aeroporto Internacional de Guarulhos, quando os afegãos chegavam e eles eram recebidos, né? Eles têm esse visto humanitário que é concedido desde setembro de 2021 pelo governo brasileiro, e através desse visto eles vêm ao Brasil, né? É praticamente o único país que tem aberto as portas de maneira mais fácil para que eles possam sair, fugir do regime talibã. Então, o Brasil tem concedido esse visto desde setembro de 2021. O Talibã ele volta ao poder em agosto. Em setembro, o Brasil ele abre o visto. E em 2022 a gente começa a ter uma situação no aeroporto de Guarulhos com a chegada de muitos deles. A nossa organização ela surgiu então dessa necessidade de acolher e de integrar a comunidade afegã aqui no Brasil. Então, aqui são dados do ano passado, né, de agosto. Já tem alguns dados novos, mas a gente está tendo uma migração bastante expressiva, né, de quantidade de vistos humanitários já autorizados, são mais de 12 mil. Então, a gente sempre espera aí uma quantidade de afegãos. Ultimamente, no aeroporto, nós estamos com uma situação bem mais tranquila, mas para quem não sabe, a gente já teve um total aí de umas 300 pessoas. O ápice foi em novembro de 2022. Novembro para dezembro de 2022, nós tivemos uma média de quase 300 pessoas morando ali no mezanino do Aeroporto Internacional de Guarulhos. A gente tinha vários desafios, né, ali. Então, alguns deles, o próprio posto humanizado, né, o acolhimento que é feito, os horários de atendimento do posto humanizado. O posto humanizado é esse serviço que fica logo aqui, então ao lado ali do mezanino, onde eles ficam no abrigamento. A gente lidava com uma série de questões. Ultimamente, como eu disse, o aeroporto ele está conseguindo manter o fluxo, então as pessoas que chegam estão indo diretamente aos abrigos, não estão mais aguardando, né, tanto tempo para serem abrigadas. E aí a gente tinha uma série de desafios, a própria alimentação, né, as questões religiosas que se colocam ali, idosos, crianças, a alimentação de nós, nos trabalhos, é voluntária também da nossa equipe, e vai fazer boa parte aqui da apresentação do trabalho sobre as mulheres afegãs. Bom dia a todos. Eu quero apresentar. Quem sou eu? Eu sou Sadiqa Daria, eu tenho 18 anos, eu moro aqui
desde 11 meses aqui. Quando eu estava no Afeganistão, eu estava estudando ciência da computação. E agora aqui eu estou estudando português e também trabalhando com Auro, como assistente social. Também eu gosto de conhecer brasileiras, culturas, diferentes pessoas. Também quando eu estava no Afeganistão, eu estava trabalhando com uma empresa financeira no Reino Unido. Era uma trabalho remoto. Isso. Eu sou então a vice-presidente da ARMO, né? A gente faz então esse trabalho, eu apresento um pouquinho para vocês. Eu atuei então como voluntária a princípio também no aeroporto de Guarulhos, né? E a gente agora tem atuado bastante então com a comunidade afegã de maneira geral. E é claro que quando a gente começa esse trabalho também, outros imigrantes começam a aparecer, outras comunidades, outros problemas também surgem. E agora, como organização, a gente também tem atuado de maneira mais aberta, né? Apesar da nossa estrutura ser formada por afegãos, a gente tem entendido cada vez mais a necessidade de outras comunidades imigrantes também no Brasil. Começando então aqui um pouquinho do que a gente vai apresentar hoje, né? A situação das mulheres em geral no Afeganistão, um pouco da história das mulheres, né? O histórico, período, né? Como que a gente passa aí por essas fases de mudança, a era da República, né? Antes do Talibã, depois do Talibã também, e agora como está a situação. I want to ask a question. What do you think, what kind of image do you have in your mind about Afghan women? Is there anyone to... Entenderam a pergunta? Ela gostaria de saber qual que é a imagem que vocês têm das mulheres afegãs, o que vocês sabem sobre as mulheres afegãs. Pode falar em português? Nada? A gente sabe muito pouco, a gente sabe esse pouco para conhecer vocês. Acho que para nós é uma cultura nova, não é? A gente não sabe muito nem da história do país, que vocês provocam a gente para poder conhecer, né? Mas são bem-vindas. Muito obrigada. Eu quero dizer que como você tem uma imagem, por exemplo, o que você acha, o que eles fazendo, por exemplo, como que eles são? Sim, a gente tem uma imagem mais conservadora. A gente tem uma imagem conservadora do que é uma mulher afegã. A gente não tem uma visão mais libertadora, né? Mais alguém quer falar, gente? Vamos lá, não fiquem tímidos, podem falar. Você já pesquisou alguma coisa? Marixane, seja bem-vinda. Já que ninguém fala, eu tenho a pior imagem possível da situação das mulheres no Afeganistão. Há muito tempo atrás, né? Depois voltou, depois não sei o quê, depois o Talibã tomou o poder de novo. Não podem estudar, não podem ir ao hospital sozinhos, não podem andar na rua sem um homem acompanhando, com o rosto inteiramente coberto. É o fim da picada, é uma monstruosidade. Muito obrigada. Sim. Bom, eu vou cobrir aqui alguns períodos, né? Principalmente um pouquinho antes aí da independência do Afeganistão em 1919. Então, esse período antes do reinado, aí eu vou pedir para você falar o nome, que eu tô com dificuldade de falar os nomes. Amanullah Khan. Ok. Esse período, né, a gente tem algumas mudanças importantes aí, as restrições sociais. As mulheres nesse período, né, em 1919, elas tinham restrições na República do Afeganistão, né, direitos à educação, acesso à educação, financiamento, né, facilidade de financiamento, os desafios.
direitos de trabalho, direitos políticos, né, de voto, de eleição, de participação em associação, em governos, em trabalhos de governo, inclusive, governamentais, direitos de associação, né, direitos sociais e direitos culturais. I'm going to talk about the education rights, about the education rights of women in this period. Women had access to the education. It was like the number of the women increased in this period for participating in the schools, universities, and taking part for learning the knowledge, and also the government and the non-profit organization helped the women a lot, and also promoted educational center for women. Então, nesse período, a gente vai ter uma série de aberturas, inclusive de participações em organizações sociais, né, organizações da sociedade civil, sendo não só financiado, né, tendo essa abertura para projetos e programas que fossem voltados para as mulheres, mas também ao acesso à educação e outros direitos culturais, direitos educativos. And financial facilities. In this period, the government program provide lots of financial support for women. For example, they provided scholarship and educational loans for the women, because they wanted the women increase, the number of the women increased for participating in universities and schools and getting knowledge. Então, durante esse período também as facilidades de financiamento são concedidas principalmente na questão de acesso a direitos políticos, né? Não podem ter acesso à academia de ginástica, esportes, a cultura de maneira geral. Então, essa situação agora recorrente no Afeganistão em relação às mulheres. Do you have any question? Muito obrigada. Um pouco anterior. Os Estados Unidos esteve ocupando o território afegão desde o que eles chamam de guerra ao terror. Também criou muitos estereótipos sobre islamismo e povos orientais, que não são positivos. Contudo, eu queria entender o que aconteceu nesse período para a população afegã e por que, no momento que os Estados Unidos anunciam que sai do país, é tão fácil para o Talibã retomar o poder. O que aconteceu nesse período com os movimentos políticos, talvez de resistência, que não conseguiu ter força suficiente para resistir à ascensão novamente do Talibã? Essa é a minha pergunta. Querem fazer uma rodada? Acho que sim. Marijane. Esses grupos são grupos religiosos que lutam contra esse governo que vai ser reposto pela União Soviética, quer dizer, ela derruba o governo anterior, repõe o governo que é favorável a ela. O país é dilacerado por uma guerra civil, e quando termina essa guerra civil, quem ganha, na verdade, é esse lado que ainda não é o Talibã, né? Mas de Afeganistão, eles tinham algumas cidades, não é tudo, porque nós tivemos 3, 4 cidades que essas cidades tiveram governo muito bom acesso. Nessas cidades eles tiveram boa dica. Por isso nós muito cientes sobre esse mal que mulheres não tinham direitos muito bom na Afeganistão. E quando moça pergunta esse sobre política. Política é uma longa história de Afeganistão. Esses 20 anos, eles fez política coisa. Porque quando os Estados Unidos chegam na Afeganistão, eles não chegam sozinhos. Eles trouxeram 13 pessoas de Afegão para fazer guerra contra o Talibã. Essa é uma coisa política. Eles trouxeram, depois de que o Talibã foi embora, os Estados Unidos ficam em 2001 na Afeganistão, essa pessoa que fez guerra com os Estados Unidos, eles tinham muito podre, muito podre. Esse podre
eles tomam tudo o governo, tudo dinheiro, tudo coisa, tudo direito de pessoas de Afeganistão. Mais ou menos, nós tivemos 20 pessoas poderosas na Afeganistão. Como presidente, como esse, 20 pessoas poderosas que tinham muito poder, muito dinheiro. Por esse, os Estados Unidos não tinham organizado boa. Não tinha. Por isso, eles ficam quebrados. Essa é uma história. Quando eu começar agora, até 2 horas, 3 horas, esse não vai acabar. Nós vamos fazer isso na outra apresentação. Então, essa história foi para até o povo. Porque essa é a segunda vez para Afeganistão, segunda vez para até o povo, que eles perdeu poder para Talibã, no primeira. Na 2001, eles pegaram de novo eles. Na mesma coisa. Quando eu criança, eu escutei meu pai, meu tio, meu tia, eles sempre falam sobre esse, como o governo passa de alternativa, presidente da alternativa, como o Talibã pega ele. E eu, na 2021, eu vi no meu olho como que mesma coisa aconteceu. Mesma coisa. Obrigado para